tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Mai. Eu sou a Patrícia, hoje é dia 23 de setembro, são 10h30 da manhã e te convido para aquele bate-papo sobre economia, finanças, todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Segunda-feira a gente sempre começa com o relatório Focus, né, que é aquele relatório compilado pelo Banco Central com as expectativas do mercado para os mais variados indicadores econômicos. E aí a gente destaca que para o ano de 2019 a projeção do mercado para a inflação caiu pela sétima semana consecutiva, agora de 3,45 para 3,44. E aí o curioso disso é que a projeção de câmbio para o ano desse mesmo grupo, né, o mercado em geral, ela aumentou de 3,90 para 3,95. Ou seja, o mercado, ao mesmo tempo que viu uma piora no câmbio, que é um elemento inflacionário, ela reduziu, ainda que bem marginalmente, ali a sua projeção de inflação. E também o destaque é que a projeção, enquanto a projeção de inflação ela cai às 7 semanas seguidas, a projeção de câmbio ela sobe às 6 semanas seguidas. Então, assim, é uma descorrelação mesmo, né? Entre do sentido econômico ali, de uma desvalorização cambial batendo a inflação. E o que seria isso? Seria, de um lado, a gente vê um pass-through, né, um repasse do câmbio, a desvalorização cambial para a inflação menor do que os últimos anos, né, menor do que a teoria econômica supõe, exatamente porque a gente está num cenário de recessão, né, uma recessão é forte, mas de crescimento muito fraco ainda, né? Então, assim, se o empresário vê um aumento no incremento do produto que seja em dólar, ele não repassa esse aumento, ele prefere segurar e diminuir a margem exatamente para continuar vendendo. O destaque também aqui fica porque o grupo dos top 5, que não são aqueles 5 instituições que mais acertam as projeções, eles estão com projeções mais baixas ou no máximo igual às do mercado para a inflação em 2019 e 2020, e eles estão com projeções mais depreciadas para o real ou no máximo iguais para 19 ou 20. Então, assim, o grupo que mais acerta está na mesma linha de um câmbio mais depreciado, mais a inflação mais baixa. Para 2020, que é o que mais importa agora para a política monetária, a inflação ficou estável em 3,80 e o câmbio também estável em 3,90. Falar um pouquinho da sexta-feira, o governo promoveu um descontingenciamento, né, uma liberação de recursos na casa de 8,3 bilhões. Era bastante esperado, até sob risco de paralisia da máquina. Esses eventos são bastante recorrentes, né, ainda mais se a gente pensar que a gente trabalha com um orçamento deficitário, a conta muito justa. Então, vira e mexe tem aí surge aqueles highlights assim no jornal, de shutdown, até nos Estados Unidos isso é bastante comum, né, de paralisia, risco de paralisia da máquina pública. E o interessante é que esse descontingenciamento, ele foi possibilitado tanto por uma arrecadação maior de tributos e de dividendos de empresas, na casa mais ou menos de 6,5 bi, mas na mesma ordem, na casa de 6 bi, teve um recuo de gasto mesmo, assim, já é nova gestão ali, agindo sobre as despesas. A gente só destaca que a pasta que mais levou recursos desse descontingenciamento foi a pasta da educação, foi uma liberação automática de praticamente 2 bilhões, aí tentando reverter parte daqueles 6,1 bilhões que foram contingenciados no início do ano e que fez muito alarde, né? Teve movimentos ao redor do Brasil contra, então foi muito alarde nesse sentido e nenhum alarde agora que parte foi descontingenciado. Aqui a gente só acha mesmo que o governo não sabe se comunicar tão bem, né? É um assunto que é recorrente também, não é só a gente que acha. Por fim de tributária, ainda em política, o Ministério da Economia promoveu aí a criação de um grupo de trabalho para pensar a proposta tributária do governo, e aí a novidade é que o grupo vai ter coordenação da Vanessa Canado, que ela é do Centro de Cidadania Fiscal, que, lembrando que o Bernard Api, que é a pessoa que, um dos coautores da proposta da Câmara, ele também é do Centro de Cidadania Fiscal, então vai ter coordenação dela, o Aloysio Araújo da FGV vai entrar para o time, e as diretrizes estão bastante claras, assim, não tem CPMF,
né, depois de toda a gritaria que já deu, demissão do Cintra e tal. E a diretriz é a unificação de tributos federais, a história do IVA dual, né? IVA dual por quê? Porque tem a parte que se refere aos tributos federais e o outro ali aos estaduais e municipais. Então, formando ali um IVA único, né? Um IVA agregado. Lembrar aí que na semana passada surgiram algumas notícias sobre uma comissão mista entre Câmara e Senado para discutir as duas propostas e chegar a um denominador comum. Muito se falou sobre, mas é esperada pouco resultado, exatamente porque não costuma funcionar. Eventos passados mostram que esse tipo de congregação entre Câmara e Senado não funciona, não sai nada de eficaz, né? Não sai um trabalho, um grupo de trabalho, uma diretriz. E até em relação à judicialização é meio complicado porque não tem muita um dogma em relação a isso, então qualquer coisa ali, qualquer bola dividida vai ter que ser mandada para o Supremo. Então a história acabou ficando meio caindo por terra. E aí acho que nesse vácuo o governo ainda continua ali tentando trabalhar e mostrar o seu plano. Em relação ao setor externo, na sexta-feira à tarde, o mercado deu uma balançada com rumores de que a delegação chinesa que estava nos Estados Unidos tivesse cancelado uma visita a algumas fazendas. E aí é óbvio que o mercado na hora leu isso como algum sinal de que alguma negociação tenha dado para trás, né? Lembrar que agora eles estão ali, Estados Unidos e China, arrumando a casa para uma conversa mais formal em Washington em outubro. E aí nesse fim de semana o ministro da Agricultura chinês ele minimizou qualquer desacordo em relação ao tema. Ele disse que inclusive as visitas na fábrica não estavam no cronograma oficial dos chineses, da delegação chinesa, eles iam fazer uma tentativa e que foi só um ajuste de agenda e nada que signifique aí um retrocesso das negociações. O mundo agradece. E por fim, na zona do euro, hoje de manhã foram divulgados números bem fracos no bloco. Foram os PMIs, que são índices de gerente de compra, e eles mostram assim qual o ambiente mesmo, né? Qual é a possibilidade da gente ver alguma melhora, como é que está o sentimento por parte desse gerente de compra em relação à economia para frente. É uma proxy da atividade, né? E ele caiu aí para 50,4 em setembro, vindo de 51,9 em agosto, e ele frustrou porque as expectativas eram de alta para 52. Esses PMIs, eles são sempre divididos entre PMI da indústria e PMI dos serviços. E a gente sabe que a indústria, exatamente por ser muito mais impactada com o trade war, ele tem sofrido mais. Então, de fato, o PMI industrial saiu de 47 em agosto para 45,6 em setembro, contra, de novo, uma expectativa de alta de 47,3. Mas o curioso é que se a gente olhar o setor de serviços nessa leitura agora de setembro, ele também caiu de 53,5 para 52, também com expectativa de alta de 53,3. Uma abertura ainda mais detalhada mostra que a Alemanha puxou bastante o resultado para baixo, né? A gente vem notando sempre aqui a fraqueza da Alemanha recentemente, números bem abaixo do esperado. Tem sido o país que está sofrendo mais do que os outros com trade war e, com certeza, o peso da Alemanha no PMI também deve ser alto, né, dada a sua representatividade. Então, isso puxou bastante o indicador. Os mercados, então, financeiros agora, pela manhã, com risco crescente aí de desaceleração global, eles acordaram em mau humor. Maioria das moedas emergentes se desvalorizando em relação ao dólar, real inclusive. Bolsas se desvalorizando também, a nossa Ibovespa também. E aí a curva de juros com uma elevação discreta aí nas taxas, a expectativa da ata do Copom, que vai ser divulgada amanhã, 8 da manhã, e a gente vai com certeza comentar também amanhã para vocês. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.